Olá, estamos de volta com o canal Fatos e Mentes. No episódio de hoje vamos falar de Demóstenes, maior orador da história da Grécia e super dicas para você se comunicar bem. Eu sou o Vanderlei Correia e já convido você para se inscrever no canal e receber conteúdos valiosos toda semana. Superação, dedicação e resiliência. Demóstenes nasceu em 384 a.C. e viveu até 322 a.C. Foi um brilhante orador ateniense. Ele nos deixa muitas lições ao longo dos séculos. Venceu as dificuldades na respiração, na articulação das palavras e em suas atitudes corporais impróprias. Isolou-se das pessoas e montou um plano para alcançar o seu objetivo. Corria diariamente para administrar melhor sua respiração. Exercitou a dicção, colocando pequenas pedras na boca, procurando pronunciar as palavras de forma correta, pois ele era gago. Para corrigir um cacoete que tinha nos ombros, fixou uma espada em um ponto elevado, com a ponta voltada para a altura do ombro. Sempre que movimentava o ombro para cima, a ponta da espada feria-o, contendo esse movimento inadequado. Com muito treino, força de vontade e disciplina, transformou-se no maior orador da Grécia, sendo um exemplo de determinação para todos nós. Podemos citar outros oradores importantes da história, entre eles Cícero, considerado um orador perfeito e de inteligência invejável, porém, excesso de arrogância e prepotência, tanto que foi condenado à morte pelos opositores políticos. Quintiliano destacou-se em Roma ao reunir todo o seu conhecimento sobre oratória na obra Instituições Oratórias, em 12 volumes, sendo a maior fonte sobre o assunto até hoje. Também não podemos deixar de citar Aristóteles, que escreveu A Arte da Retórica, obra que contempla a oratória em público e poder de persuasão. Mas, ao se espelhar em Demóstenes e a arte de falar bem, hoje podemos extrair grandes ensinamentos em relação às habilidades de comunicação que podemos aprimorar e destacar: ouvir, falar, escrever e ler. Saber ouvir é uma característica indispensável para o sucesso na comunicação. Ouvir com plena eficácia é dar a sua completa atenção e compreensão a quem fala. Antes de ser um orador bem-sucedido, é importante que seja um bom ouvinte. Entre as razões para ouvir bem, evidenciam-se desejo de obter novas informações ou acrescentar mais ao que se sabe, respeito pela pessoa do outro que fala, ampliar horizontes com novos conhecimentos, probabilidade de receber uma resposta e participação em diálogos e empatia. Já o ato da fala, algo que fazemos quase todo o tempo, fale com as pessoas e não para as pessoas. Veja as 10 dicas que vão contribuir para melhorar a sua fala. Habilidade. Adapte o que irá falar à expectativa da plateia. Isso criará uma aproximação entre você e as pessoas. Identifique quem é o seu público e use a empatia. Eloquência. A força da palavra através da arte de convencer quem ouve. Fale a verdade e transmita a sinceridade. Determinação. Transmita seu recado com precisão, sem rodeios, usando um vocabulário adequado e rico. Como conseguir? Leia muito e organize as suas ideias. Criatividade. Saiba dar vida à sua exposição oral, para despertar o interesse das pessoas. A mesma história contada de forma diferente continua chamando a atenção. Dê um toque especial à sua apresentação. Conhecimento. Domine o assunto. Com isso, as palavras vão fluir com mais naturalidade, dando-lhe autoconfiança e passando uma imagem de credibilidade. Estude bastante o que vai falar. Desenvoltura. Pratique a arte da fala. Se comunique mais e reconheça que é capaz. Síntese. Seja objetivo ao dar o seu recado com precisão. Fale só o que é relevante e não invente longas histórias sem relevância para o receptor. Fuja da prolixidade. Postura. Quanto mais natural, melhor.
Use o corpo adequadamente, suas mãos, pernas, ombros, cabeça e gestos. Pratique no espelho, grave no celular e observe os detalhes, tanto positivos quanto negativos. Voz. Dê vida à sua voz. Ela mostra a personalidade de quem fala. Varie o tom de voz em cada momento. Observe para quem está falando e para quantas pessoas. Vocabulário. Sempre adapte ao seu público. A riqueza no vocabulário transmite segurança e conquista as pessoas. Mas cuidado com quem está falando para não cair nos exageros, não gerar a comunicação e a falta de compreensão da mensagem. Para muitas pessoas, o principal medo em suas vidas não é a morte, mas sim o ato de falar em público. Elas morrem de medo. Se não enfrentarmos esse vilão de falar em público, limitaremos a nossa capacidade criativa e ficaremos estacionados na insegurança. Devemos seguir o exemplo de Demóstenes, romper barreiras, superar os obstáculos, ultrapassar os limites, nos preparar mentalmente para encarar os desafios. Falar bem não é um dom, é uma arte que se aprende. Tem que praticar no dia a dia. Que tal essas orientações? Assuma como você é. Na maioria das vezes, a insegurança nos faz perdermos ótimas oportunidades. Muitas coisas podem ser mudadas e outras não em nossas vidas, mas a força motriz que nos impulsiona precisa ser trabalhada com atitude. Seja numa entrevista de emprego, fazer uma autoapresentação na empresa, fazer uso da palavra numa reunião da equipe, apresentar um produto para um cliente, encarar novos desafios de um novo emprego, argumentação convincente para um supervisor ou gestor da organização, apresentação de um trabalho na escola, seja presencial ou de forma remota, via computador ou celular. Não podemos deixar que o medo nos envolva e nos limita em todos os sentidos. Por isso, a arte da prática é determinante. Onde surge a oportunidade de falar, fale. Aproveite para expor as suas ideias, sempre com a mentalidade de melhoria contínua e crescimento. Para que você seja um sucesso nas apresentações, siga esses conselhos. Cuide da sua imagem pessoal. Você causará uma boa impressão. Na comunicação verbal, o orador transmite às pessoas o reflexo do que se passa, relevando o seu estado emocional. Entre uma roupa bem alinhada com o público-alvo, contribui e gera sinergia entre emissor e receptor. Roupas extravagantes podem tirar a atenção do público, então tenha esse cuidado. Observe os braços e mãos. As mãos desenham no ar as ideias expressas oralmente. Cuide para não exagerar na mímica. Tem oradores que preferem falar atrás do púlpito ou tribuna, porque se sentem protegidos. Vão limitar os gestos, mas muitos preferem, lembrando que os gestos interpretam e dão vida à fala do orador. Seu tronco. Evite uma postura relaxada, com ombros caídos, pois além de ser deselegante, transmite uma atitude de fracassado. Mas cuidado com os exageros, passando a ideia de arrogante e prepotente. Sua cabeça. Seu movimento deve estar de acordo com a fala, gestos e sentimentos de forma que complementem as ideias, dando ênfase à informação e contribuindo para uma comunicação mais eficiente. Seu semblante. O sorriso é muito importante. Ele ajuda a romper barreiras que nos parecem intransponíveis. Podemos desarmar e conquistar o inimigo apenas com o sorriso. A naturalidade é o ponto de partida. Não demonstre indiferença, mas também não exagere nos gestos. Seu semblante deve estar coerente com a informação que está passando. Sua voz é o principal instrumento de trabalho para a maioria dos profissionais. Através dela, projeta sentimentos, revela emoções e mostra a personalidade do orador, sendo sua identidade. Pronunciar bem as palavras contribui não só para transmitir a mensagem com mais segurança, como também para enfatizar as ideias e facilitar a compreensão. Sua dicção é a forma como são articuladas ou pronunciadas as palavras. Imita as palavras de forma correta e clara, facilitando a compreensão de seu público. Seu tom de voz. Cuidados com a entonação, da intensidade e da expressão fisionômica da pessoa que fala. Exemplo,
Um simples obrigado, acompanhado de um sorriso amigável, evidencia que a mensagem foi pronunciada no sentido real de agradecimento. Sua respiração. Durante uma fala ou discurso, o nervosismo vai fazer seu coração disparar. Consequentemente, vai faltar ar e todos vão perceber. Acontece pela insegurança em relação ao tema, ao público e ao estado emocional. O modo correto de respiração é através do diafragma, sendo o músculo localizado entre os pulmões na região inferior, que comanda os movimentos da respiração. E para encerrar essas valiosas dicas e segredos da arte de falar bem, precisamos cuidar com os vícios de linguagem na fala, que atrapalham a clareza das informações. Entre eles, o pleonasmo. Exemplo, sair para fora, subir para cima, vanguarda para frente. Ambiguidade ou duplo sentido. Exemplo, o Japão lançará satélites do Brasil. Barbarismo. Exemplo, proporam em vez de propuseram, ou deteram em vez de detiveram. Solicismo. Exemplo, falta 5 alunos. O correto é faltam 5 alunos. Haviam 2 lugares. O correto é havia 2 lugares. Neologismo. Exemplo, sexta-feira, sextou. Apagar, deletar. Colisão, sucessão desagradável de sons. Exemplo, o sábio sabia saltar. Hiato, sons iguais. Exemplo, lá há almas penadas. Cacofonia. Exemplo, pedirei perdão por cada ofensa. Amo ela mais que tudo. Tautologia. Exemplo, elo de ligação, criação nova, encarar de frente. Com a inspiração de Demóstenes e as dicas importantes para uma comunicação mais efetiva, melhoria em nossa oratória e superar nossos medos de falar em público, esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje. Fatos e Mentes vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal, interaja com a gente e ative o sininho para receber novidades toda semana. Logo a gente se vê por aqui. Até a próxima!